Oi todo mundo, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo sobre a escola aqui em Portugal. E eu trouxe a minha filha, dá oi amor. Oi. O nome dela é Gabriela, ela tem 6 aninhos, mas tá quase fazendo 7, né amor? E a gente veio aqui para Portugal e ela entrou na primeira série. A gente veio em agosto e o ano letivo aqui começa em setembro. Então a gente procurou vir antes do ano letivo, justamente para não precisar de nenhum documento, nenhuma transcrição. Como ela ia entrar na primeira série, não precisa de nenhum documento referente à escola. Bom, então ela pegou desde o início do ano letivo. Para a matrícula, eles só pediram o meu NIF, comprovante de residência e o passaporte meu e dela. E o NIF dela também, tá? Então, a escola aqui no primeiro ano, a escola que ela estuda é só de primeira a quarta. E o horário é das 9 às 5h30 da tarde, tá? Esse horário, eles contam como uma classe extra, que seria música ou educação física, que é opcional. Se você não escolher que eles não façam essas duas opcionais, eles saem às 4 horas daí todos os dias. Mas a gente preferiu colocar ela e dela fica até às 5h30. Aqui na escola, eles têm um programa que se chama ATL e é um programa basicamente com monitoras que cuidam das crianças. Fica bastante gente lá na ATL, amor? Bastante crianças ficam, então, ó. O programa, ele funciona antes do horário da entrada, que seria antes das 9. Então, a partir das 7 da manhã, as monitoras já estão lá. E depois que eles saem 5h30, eles ficam até as 7 da noite. Então, é por horas. O mínimo é até 2 horas. E depois tem o de 4 horas também, que seria todo o período. A gente optou pelo de até 2 horas. Para caso de emergência, a gente ainda não sabia direito os horários de emprego. Então, esse de 2 horas a gente paga 50 euros. E o de 4 horas, se eu não me engano, é 85, tá? Então, a gente paga esse de 2 horas, que a gente pode deixar ela lá desde as 7 da manhã até depois eles estão lá até as 7 da noite. Ela pode usar essas 2 horas ou antes da escola, um pouquinho e um pouquinho depois. Eles não, contanto que não passe de 2 horas, continua sendo 50 euros. A gente acaba usando mais de manhã, porque eu saio do trabalho a tempo de pegar às 5h30, então não tem problema. Outra coisa, o lanche, tá? Então as crianças elas entram lá às 9 da manhã e só saem às 5h30. Então eles oferecem um almoço e eles têm 2 lanches, um lanche antes do almoço e um lanche depois do almoço. O lanche você pode optar por pegar da escola ou levar de casa. No caso ela leva o lanche, mas o almoço é da escola. Aqui tem um sistema que eles têm para você ter subsídios, né, com as crianças, só que isso só depois que você tem residência. Então, como o nosso processo ainda está rolando, a gente não tem, então a gente tem que pagar inteiro. O almoço que eles cobram é 1,10 por dia, tá? E se você quiser com um lanche, acho que é 1,90. Mas a gente pega só o almoço mesmo, porque a gente prefere comprar as coisas que ela gosta de comer e daí ela leva o lanche, tá? Bom, então, pessoal, agora eu vou perguntar pra ela o que ela tá achando, quais as diferenças que ela encontrou, essas coisas, tá? Gabi, o que a escola aqui tem diferente da escola lá do Brasil? Eles falam um pouquinho diferente. Eles falam um pouquinho diferente, mas esse pouquinho diferente você conseguiu entender bem ou no começo você não entendia? Conta. No começo eu não entendi. No começo eu não entendia? E demorou pra você conseguir já conversar com eles assim, entender mais fácil? Não, acho que demorou uma semana. Uma semana. Então, pessoal, em uma semana ela já pegou o jeito dos portugueses falarem, né? E agora você também fala um pouquinho que nem eles, não é verdade? Isso só tem 6 meses que a gente tá aqui, tá? Então, assim, as crianças elas pegam muito rápido essa questão do português, tem algum sotaque diferente, mas é coisa básica, tá? E na sala de aula, tem alguma coisa que os professores fazem diferente aqui que lá no Brasil não tinha?
só tem mais cadernos e mais coisas. E é mais difícil a escola aqui ou a escola lá no Brasil é mais difícil? Aqui é mais difícil. Aqui é mais difícil? Então, pessoal, olha, lá a gente ficou lá até agosto. Então, ela estudou o primeiro semestre lá no Brasil ainda, no primeiro ano. E assim, até no meio do ano, né, que é o primeiro semestre, eu percebi que o desenvolvimento dela não foi tão bom quanto o primeiro semestre que ela teve aqui. Porque ela já conseguiu começar a entender a ler, escrever, bem mais aqui. A caligrafia, aqui eles não tem tanto caderno de caligrafia igual tem lá, mas ela começou a escrever letra cursiva muito melhor, muito mais rápido. E a leitura, principalmente, mesmo ela estudando em escola particular lá no Brasil, primeiro ano, ela não desenvolveu tanto quanto nesse primeiro semestre aqui, tá? Então, realmente, o estudo daqui é um pouquinho mais puxado, mas é bom, é ótimo, né? A gente sofre tanto com isso lá no Brasil, mesmo com escola particular, eu percebi muito essa diferença, tá? Então, a escola daqui é muito boa, existem reuniões, a professora está sempre disponível para tirar dúvidas. Quando a gente foi na reunião, né, do início do ano, eu conversei com a professora, falei, né, que a gente tinha chegado recentemente, que podia ser que ela tivesse alguma dificuldade por ser brasileira, até para entender. E o que você pediu para a professora como fazer, Bi, para você entender ela melhor? Porque ela fala mais devagarzinho e a gente começou a nos comunicar. Aí, então, eles mesmos, eles conseguem tomar o jeito deles, né? E assim, ela só começou no primeiro ano, eu acho que é mais fácil, claro, você começar desde o começo, tudo, mas as crianças elas têm uma facilidade, isso é fato. E como que é as regras, Gabi? Tem muito como funcionam as regras? Aqui tem mais regras, as coisas são mais certinhas, como que é? Aqui tem mais regras. Tem mais regras, né? E o que acontece se as crianças não obedecerem? Vão chamar os pais e são expulsos da escola. Então, gente, ó, isso aqui não foi nada combinado com ela antes, tá? Ela tá falando tudo aqui no vídeo conforme eu tô perguntando pra ela. Então, assim, eles têm essa atenção especial de, tipo, eles chamam os pais mesmo, se precisar tomar medidas, eles tomam. Então, a escola é muito boa e acho que não tem, por enquanto eu não tenho nada pra falar da escola, é tudo ótimo. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, eu também procuro responder. E é isso. Curta esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu sempre tô postando aqui conteúdo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!